Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder
Aqui estou, volto a ti, meu coração. És Deus de amor, sei que tenho teu perdão. Oh, oh. Eu vou viver tudo que tu tens pra mim. Eu vou viver um avivamento aqui. Queremos mais de ti. Manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo. Vem se revelar a nós, Senhor. Sinto o teu mover, vejo a tua luz, ouço o doce som e os anjos cantam. Sinto o teu mover, vejo a tua luz, ouço o doce som e os anjos cantam. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento.
decidir viver tua vida. Queremos mais de ti. Manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo. Vem se revelar a nós, Senhor. Boa noite, eu convido você a, juntamente conosco, a dirigirmos uma oração ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu entro com reverência, com temor em Tua presença, clamando e suplicando pela Tua direção. O Senhor sabe que sou homem pequeno, cheio de falhas, e que se não for pelo Teu mover, pelo Teu fluir, Senhor, eu nada tenho a acrescentar à vida dos meus amados irmãos. É por isso que esta noite eu clamo a Ti, pela Tua presença maravilhosa, e que ela se manifeste de maneira especial, para que por meio da Tua palavra, nós possamos ser levados à transformação, possamos ser levados ao entendimento, e que Tu possas se revelar cada vez mais, como Tu já tens feito. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Eu começo esta noite fazendo uma reflexão sobre o valor da vida. Qual é o valor da vida? E quando eu digo vida, eu não me refiro tão somente à existência, ao respirar, mas à condição de ser, a condição de pensar, a condição de falar, a condição de dialogar, a condição de discordar, de concordar, de divergir, de convergir. Qual é o valor da vida? Digo isso porque temos vivido dias diferentes, temos vivido dias únicos. Temos vivido dias que, dependendo da nossa idade, se questionarmos os nossos pais, talvez os nossos pais não tenham vivido dias como esses. E são dias onde a nossa reflexão, ela é construída a partir do cenário que está posto. Refletimos e pensamos a partir daquilo que está acontecendo. Quando lemos as Escrituras em busca de resposta àquilo que está acontecendo. Quando oramos ao Senhor em resposta, buscando resposta sobre aquilo que está acontecendo. Quando em nossa aflição, no silêncio, clamamos e buscamos ao Senhor, buscamos resposta sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo altera significativamente, ou tem alterado drasticamente a forma como nós lidamos com os componentes da sociedade que nos cerca, como por exemplo, o dinheiro. O cenário que está posto altera significativamente a forma como lidamos com o dinheiro. O cenário que está posto altera significativamente a forma como lidamos com a religião, com a política, como lidamos com as pessoas. Eu tenho uma posição política muito discreta. Eu tenho uma posição política moderada. Por mais que eu consiga perceber e enxergar em qualquer posicionamento político, ideológico, de alguma maneira a harmonia entre aquilo que é prerrogativa da religião, eu não consigo mensurar ou imaginar a coalizão de ambos. Eu, quando olho para Jesus, por exemplo, eu percebo em Jesus uma performance paralela. Jesus não tem o menor interesse em restaurar a religião falida de Israel, e Jesus também não tem o menor interesse em restaurar a política corrupta, o governo corrupto de Roma. A manifestação do reino de Deus, pregado a partir dos ensinamentos de Jesus, é uma manifestação que irá se concretizar a partir da conversão dos seus filhos, a partir da regeneração dos seus filhos. Esta é a edificação do reino do Senhor. Eu digo isso porque o que quero dizer agora não digo com a pretensão de fazer algum tipo de apologia política
ideológica, mas digo como reflexão. O cenário político, o cenário da desordem política, a guerra verbal que estamos presenciando, no mínimo, ela tem suavizado, relativizado o valor da vida humana. Quando olhamos para o caos político, destacamos a pergunta: qual é o valor da vida humana? E pergunto isso sem fazer qualquer inclinação política ou ideológica. Aliás, falando de política, conversando sobre política, num ambiente tão polarizado, de extrema polarização, diga-se de passagem, percebemos que a simples posição ideológica, o simples posicionamento político é suficiente para que laços familiares, para que laços afetivos sejam rompidos. Muitas pessoas atribuem valor a outras pessoas de acordo com o posicionamento ideológico político. É o que temos percebido. Quando olhamos para a política, nos questionamos qual é o valor da vida humana. Quando olhamos, por exemplo, para as mídias televisivas, nos questionamos qual é o valor da vida humana. Temos todos os dias sido expostos ao absurdo. Ao absurdo. E o absurdo, quando nos deparamos e quando temos o contato com o absurdo todos os dias, a minha preocupação é que o absurdo se torne comum. A notícia absurda de hoje, amanhã vai se tornar apenas uma notícia atrasada. E o contato com o absurdo vai relativizando o valor da vida humana. Por exemplo, se nos deparamos com a trágica fatalidade de um acidente automobilístico, não demora muito para que os curiosos de plantão apareçam. E logo o respeito, a solidariedade, a piedade para com o próximo é substituído ou substituída pela vontade de gravar e compartilhar o trágico, o drama da vida de outras pessoas. Quando estamos dirigindo os nossos carros e de repente nos deparamos com a tragédia humana que carrega um mendigo, muitas vezes eu não me refiro nem sequer a ajudar com dinheiro, porque talvez isto seja uma questão ideológica, mas me refiro ao fato de darmos um bom dia, darmos um sorriso, dizer um Deus abençoe. Em tempos de coronavírus, eu confesso para vocês que a minha preocupação às vezes não é apenas ser contagiado com o vírus, mas ser contagiado com a indiferença. Ser contaminado com a apatia. De ter um coração batendo, mas não ter um coração sangrando. Porque quando temos o contato com o absurdo todos os dias, corremos o risco de que isso aconteça conosco. Quando observamos as mídias sociais, percebemos que os movimentos de mobilização virtual, online, priorizam a aglomeração. E o valor do indivíduo em si vai diminuindo. Isso se estende também para a vida dentro da igreja. Não são poucos os líderes religiosos que se preocupam com a aglomeração e não com o valor da vida em si. Quando estamos experimentando um ambiente religioso e até mesmo cristão, às vezes nos deparamos com pessoas rompendo laços por divergências teológicas, posicionamentos diferentes de interpretação da Bíblia, ou às vezes atribuindo valor à pessoa por conta do pecado. E nós vamos nos tornando, além de uma sociedade estratificada, uma comunidade religiosa segregada. E quando observamos, não percebemos apenas a relativização do valor da vida humana apenas pela política, pelas mídias televisivas ou pelas mídias sociais, ou bem como nas comunidades religiosas, mas também podemos observar que a relativização da vida humana tem assolado os lares. Há uma passagem na Bíblia de um homem que desonrou o seu pai e trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Diante da refeição, dentro de algumas casas, não são poucas as vezes que o desrespeito impera, aonde os primeiros a se alimentarem se esquecem dos outros. De repente o último pedaço de alimento não é
considerado e dividido com os outros. Às vezes, a senhora que ficou durante horas preparando a refeição é a última a comer. E os primeiros a se satisfazerem são os primeiros a se levantarem da mesa. E às vezes a jornada doméstica dura 4 a 5 horas e não recebe-se nem um muito obrigado. E nem esta refeição estava maravilhosa. Porque o valor da vida humana está sendo relativizado. Portanto, eu pergunto, qual é o valor da vida humana? E pergunto, considerando todos os ambientes, a política, as mídias televisivas, as mídias sociais, os lares e as igrejas. E eu digo isso e trago como resposta Jesus. Jesus era o tipo de cara que angariava a atenção das pessoas e por isso o aglomero fazia parte da vida de Jesus. Jesus andava exprimido, comprimido pela multidão. Mas o que tornava o movimento de Jesus um movimento especial era porque Jesus dava o devido valor a cada vida. Aliás, quando um movimento de aglomero, um movimento de grande quantidade de pessoas perde o seu valor ou o seu senso de valor quanto à vida humana, ele perde a sua legitimidade e perde a sua capacidade. E quando nós olhamos e observamos Jesus, nós percebemos alguém que do início ao fim valorizou a condição da vida humana. Do início ao fim do seu ministério, nós percebemos um homem preocupado com pessoas e em suas individualidades, em suas pessoalidades, um homem priorizando e valorizando o sentimento, a necessidade da vida de cada ser humano. Eu leio Mateus capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. João Batista havia sido separado desde o ventre. E a comunidade judaica religiosa reconhecia a sua autoridade profética. Jesus era maior do que João Batista. E mesmo Jesus sendo maior do que João Batista, Jesus não desprezou o ministério de João Batista. É verdade que diante do contexto, diante do texto da Trindade, existem elementos simbólicos que são complexos demais para que venhamos a entender. É o versículo base, por exemplo, para a doutrina da Trindade. Mas mesmo diante da complexidade de tudo que envolve o batismo de Jesus, nós não podemos negar o fato de que Jesus valorizou a vida de João Batista. Agora perceba, isso deixou João Batista atônito, perplexo. Tu vens a mim, eu deveria ir a ti. Eu deveria estar na posição, eu deveria ter contigo, eu deveria ser batizado por você. João Batista fica assustado, e é de se ficar assustado mesmo, porque a figura de Jesus, Deus esvaziado, já é uma coisa que nos deixa assustado, tendo que inclusive vir ao mundo através de um útero, através de uma menina virgem, Maria, e de repente não se acha lugar para Jesus na hospedaria e é posto numa manjedoura. E aí você percebe que no momento onde Jesus vai iniciar o seu ministério, ele vem para ser batizado. Batismo é coisa de quem se arrepende, arrependimento é coisa para quem peca. O grande se faz pequeno e ativa o seu ministério diante da presença de João Batista. É por isso que João Batista fica perplexo, fica assustado, porque o grande Jesus, o grande mestre, o grande Deus se faz pequeno e reconhece e não despreza a autoridade e o ministério de João Batista. Aliás, se o grande perde a capacidade de lidar com o pequeno, ele já não é mais grande. Se o grande perde a capacidade de lidar com o pequeno, ele já não é mais grande. Quando nós observamos a grandeza ministerial de alguns homens, nós não podemos nos esquecer que Paulo nos lembra que ministério tem fim. Ministério tem fim. Havendo línguas, cessarão. Profecia, cessarão.
Mas tem uma coisa que não vai acabar, é o amor. E o amor é aquilo que atribui valor às pessoas. Amor é aquilo que atribui dignidade às pessoas. E isso não vai acabar. Portanto, se o seu ministério, ele de alguma maneira é posto, ou é vivenciado, experimentado, não levando em consideração a condição da vida humana, eu tenho um recado para você. Significa que seu ministério perdeu a essência. E se você achasse grande demais para lidar com o pequeno, então você perdeu a essência. Se você ora em línguas, profetiza, mas a mesma língua que ora e que profetiza fala mal do irmão, não tem valor. Se você prega a palavra do Senhor e abre a Bíblia para falar de Jesus, mas você é um mal educado com as pessoas, não tem valor. Se você pastoreia a igreja do Senhor Jesus, mas você não pastoreia a sua própria casa, não tem amor pela sua própria família, isso não tem valor. Não tem valor. Ministérios servem como auxílio, servem de bênção às pessoas. As pessoas devem ser a causa primeira e última dos ministérios. Porque ministério, em sua etimologia, significa servir. Ministério, em essência, é servir. Aí Jesus sai da cena emblemática do batismo, vai para o deserto, e quando volta do deserto, convida homens para segui-lo. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. O movimento religioso cristão, fundado a partir da morte e da ressurreição de Cristo, é o movimento religioso de maior expressão na humanidade. É o maior movimento religioso já existente na humanidade. E o movimento que carrega milhares e milhares de fiéis começou com o seu precursor fazendo um convite simples para homens simples. Não foi uma secretária, não foi uma ligação, não foi um anjo do Senhor, foi o próprio Jesus em pessoa, olhando nos olhos e dizendo: ei, siga-me, eu vou te fazer pescador de homens. Portanto, se Jesus ativa o seu ministério na presença de João Batista, Jesus também começa o seu ministério na presença de pessoas, porque pessoas são a causa primeira e última para Jesus. E aí eu gostaria de ler outros textos com você, para que você perceba que a vida humana, a condição da vida humana tem valor para Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus nos revela nesse versículo que o seu desejo está alinhado à necessidade das pessoas, e não importa qual pessoa seja. O leproso é a pessoa de menor dignidade. O leproso é a pessoa que vive à margem da sociedade, com a lepra, impuro. E Jesus quebra todos os protocolos, se aproxima, toca nele, porque enquanto a sociedade diz que o valor dele está associado à sua impureza cerimonial e à sua doença, Jesus enxerga o valor que ele tem, quebra todos os protocolos e o cura. Porque todas as pessoas têm valor para Jesus. Mais adiante, no versículo 5, Jesus entra em Cafarnaum. Versículo 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Gostaria de ler alguns trechos na sequência e depois fazer alguns comentários. Versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo.
Mateus capítulo 9, versículo 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. É praticamente impossível traçar com precisão um itinerário de Jesus, porque me parece que Jesus tem uma agenda definida a partir da necessidade. É olhando para Jesus e para a performance de Jesus e para o comportamento de Jesus diante das necessidades das pessoas é que talvez nós consigamos entender aquilo que o próprio Jesus disse a Nicodemos, que aquele que nasce do Espírito é como o vento que sopra, que o vento sopra e ele não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque a vida daquele que é nascido do Espírito é uma vida soprada para a direção, que é a direção da necessidade das pessoas. Talvez aquele que é dirigido pelo Espírito não saiba aonde está sendo levado até se deparar a necessidade das pessoas. É olhando para Jesus que a gente entende que as suas necessidades, quando colocadas em segundo plano e quando ele prioriza a vontade do Pai e diz que o seu alimento é fazer a vontade do Pai, podemos entender que a vontade do Pai é atender a necessidade das pessoas, é curar as pessoas, é pastorear as pessoas, é ensinar as pessoas. E esse lance de Jesus com pessoas vai do seu batismo, do convite ao discipulado, do seu ministério até a sua morte. O Evangelho de Lucas nos lembra que Jesus, sendo entregue em crucificação, em seus últimos suspiros, ele tem tempo, ele tem condições psicológicas para pregar o amor a um ladrão. Jesus inicia o seu ministério com pessoas, dando valor a pessoas, e encerra na cruz, dando valor a pessoas, mostrando que pessoas têm valor, mostrando que pessoas são a causa primeira e última, devem ser a causa primeira e última dos ministérios. Jesus ensina com uma parábola que eu gostaria de ler com vocês, a importância que uma única pessoa tem no reino dos céus. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O que me chama a atenção nesse texto é aquilo que mobiliza o céu. É aquilo que mobiliza o ambiente celestial. Aquilo que mobiliza o coração de Deus. O coração de Deus é movido pela salvação de uma única pessoa. O céu se alegra diante da salvação de uma única pessoa. E você percebe que Deus movimentou a história, Deus movimentou a vida de Jesus Cristo, Deus movimentou uma religião, Deus movimentou um povo. Tudo com o objetivo de tocar pessoas específicas. Porque pessoas são importantes para Deus, pessoas são importantes para Jesus. Portanto, pessoas necessitam e precisam ser importantes para nós. Precisamos tratar as pessoas, a começar por aquelas que estão na nossa frente, como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. Precisamos tratar as pessoas, sobretudo aquelas que estão à nossa frente, como se fossem a única pessoa do mundo. E precisamos tratar os nossos com mais dignidade, precisamos dar mais atenção aos rabiscos dos nossos filhos, precisamos dar mais atenção às conversas engraçadas com nossos pais, precisamos dar mais atenção aos mimos das nossas esposas, precisamos dar atenção às pessoas, porque
Pessoas são importantes, sempre foram importantes para Jesus, e é importante para Deus, e é aquilo que mobiliza os céus, aquilo que promove a alegria nos céus. Uma única pessoa é capaz de promover a alegria nos céus. Portanto, eu encerro fazendo um apelo para que nós possamos, assim como Jesus, termos um coração sensível à necessidade das pessoas. Um coração que não fique sedado, anestesiado diante do absurdo, diante da morte, diante do desemprego. Um coração que, no mínimo, fique incomodado, perplexado, e por estar complexado, se coloca de joelhos e ora pela necessidade das pessoas. Que nós possamos ser tocados, influenciados, contagiados pelo amor de Cristo, porque nunca perece, nunca falha, nunca acaba. Vamos orar ao Senhor. Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, esta noite, que o Senhor nos ensine o caminho do amor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O Evangelho de João nos traz a informação de que a marca de um discípulo de Jesus é o amor. A maior grandeza de um indivíduo não está na grandeza do seu ministério, mas está na grandeza do amor, da possibilidade de agregar valor às pessoas, de sorrir às pessoas, de aplicar e de direcionar palavras de bênção às pessoas, de não desprezar o menor que seja, ainda que seja alguém que está à margem de uma sociedade doente. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos em direção às pessoas, atender às necessidades das pessoas e continuar o legado que o Senhor nos deixou, que é o amor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço. Amém.